Boa noite, irmão. Tudo bem? Sou o pastor Hermes, vim aqui mais uma noite aqui fazer um vídeo para cada um dos inscritos do canal. Palavra da verdade, que Deus abençoe grandemente cada um nessa noite. Nessa noite eu vou falar sobre algo muito importante, sobre fortalecimento emocional, Hoje em dia estão falando sobre inteligência emocional. Então eu quero falar isso tudo sobre Neemias, na palavra de Deus, como a gente pode entender e compreender como nós podemos se fortalecer emocionalmente através da palavra de Deus. Então, quero que você ouça com atenção, que você possa se alimentar também da palavra de Deus e que Deus te abençoe poderosamente. Sou grato por cada um que tem visto os vídeos, que tem curtido, que tem comentado e que tem se alimentado da palavra do Senhor, porque o propósito realmente é pregar a palavra de Deus. Muitas vezes não temos tempo para pregar na rua, nas praças, por causa do trabalho, por causa da vida corrida, muitas vezes da igreja, do ministério, mas nós podemos fazer através da tecnologia, através dos canais de comunicação. Então, Deus é fiel, que Deus abençoe sua vida e vamos lá para a palavra de Deus, que possa ser um alimento para a tua vida, em nome de Jesus. Primeiramente, nós vamos falar sobre Neemias, Quem nunca ouviu falar sobre a história de Neemias? Neemias é um homem muito importante na palavra de Deus, que foi um homem que refez o muro de Jerusalém, algo poderoso. Então, nós vamos entender sobre a história dele. Eu quero que você leia em Neemias capítulo 1, 4, depois aí na sua Bíblia, que você vai ler, depois no momento que você estiver a só com Deus, e você vai compreender ainda mais sobre essa palavra. Então, nós vamos entender que Neemias, ele estava num palácio, Trabalhava no palácio, ele era copeiro. A palavra de Deus fala que ele trabalhava ali diretamente com o rei. Copeiro é aquele que tem que testar a comida do rei, se vê se está envenenada, se tem alguma coisa, porque o rei tinha muitos inimigos, Então o povo ali da Babilônia, quando trouxe cativo o povo de Jerusalém, trouxe alguns familiares, muitos cativos, e tomou conta de Jerusalém, derrubou os muros, derrubou o templo, fez muitas coisas ruins, levaram cativo muito ali do povo de Israel. Então ali nós podemos entender, irmão, que quando Neemias estava ali, ele estava num momento bom da sua vida, Trabalhando no palácio, trabalhando diretamente com o rei. E aí nós podemos entender que ele poderia estar muito bem vivendo ali, mas houve na palavra do Senhor que algum dos seus irmãos vieram para lá onde ele estava, E a palavra do Senhor fala que ele perguntou como estavam os seus familiares, como estavam os seus parentes. E ali a palavra fala que ele contaram que ele estava passando por grandes necessidades, por grande dificuldade. E ali o coração de Neemias se entristeceu. E aí é onde que vem essa palavra que eu quero falar nessa noite com você. Na dor, irmão, através da dor, é onde que nós podemos entender o nosso propósito. Eu quero que você entenda hoje que a dor ela não veio para te matar. A dificuldade não veio para tirar o teu chão, para você desistir do seu propósito, dos seus planos. A dor ela vem para te direcionar, para te dar uma direção, é isso mesmo. A dor ela faz trazer experiência sobre a tua vida. E a partir do momento que Neemias ouviu aquilo, que os muros estavam derrubados, que estava sem proteção, que o povo estava passando necessidade, luta, porque não poderia montar nada, porque os ladrões vinham lá e roubavam, estava tudo sem proteção, irmão. Não dormiu direito, então a paz tinha saído daquele lugar. Então nós podemos entender que ele sentiu a dor, mas a dor ele levou para a direção certa, irmão, que é diretamente para o céu, para Deus. E a palavra do Senhor fala que ele jejuou e orou para pedir uma direção. E a partir do momento que ele entrou em conexão com Deus, irmão, ali ele começou a entender o propósito de vida dele. Ele começou a entender o que Deus queria dele. Não era somente ficar ali no palácio, não era somente trabalhar para o rei, viver uma vida no palácio, onde ele tinha seu lugar, tinha sua alimentação e boa, Estava vivendo uma vida boa, Mesmo estando cativo, mas vivia diretamente com o rei, Então eu quero que você entenda nessa noite que ele, através da dor, ele saiu da acomodação, irmão. Ele começou a entender o seu propósito.
É aí que nós entendemos. Quando a mente está bagunçada, quando a tua parte emocional, irmão, está toda confusa, você não consegue entender o seu propósito. Se vem a dor, a dificuldade, você fica mais confuso ainda. Pede opinião de um, de outro e não consegue encontrar um caminho, não consegue encontrar a direção certa. Mas quando nós pedimos para aquele que dá a direção certa, que é o próprio Deus, que organiza as nossas emoções, e aí nós conseguimos entender o caminho certo, compreender aquilo que Deus realmente quer para nós. E Neemias, ele entendeu, ele tinha que buscar a direção do céu, a direção certa. E a palavra de Deus fala que ele orou. E quando ele chegou na frente do rei, a primeira coisa que o rei percebeu nele era a tristeza de coração, né? A tristeza na alma, que não era de enfermidade, mas era uma tristeza. E ali ele já tinha a direção certa. A palavra do Senhor fala que naquele momento ele orou novamente, pedindo direção de Deus, o que falar. E ali ele falou a situação do que estava o seu povo, a sua família, né? A sua parentela. Como ele poderia estar alegre, né? Com a situação do povo de Jerusalém daquela forma, seus familiares, né? A sua parentela. E a palavra de Deus fala que o próprio rei perguntou o que poderia fazer por ele. E ali a palavra de Deus fala, irmão, que ele teve a direção certa do Pai, teve a direção certa de Deus, ele sabia o que fazer, pediu exatamente o que ele queria fazer para o povo de Jerusalém, ele tinha a certeza do que queria, porque quando tuas emoções estão bagunçadas, quando você está sem direção, você não sabe exatamente o que quer, começa uma coisa e não termina, começa a fazer algo e não é aquilo que você queria, e ali você vai se desorganizando totalmente a sua vida, você não é organizado financeiramente, conjugalmente, né? Espiritualmente, a casa é uma bagunça, não consegue se achar, então tudo fica bagunçado, mas Neemias sabia o que queria, ele buscou a direção do lugar certo, que é do próprio Deus. E a palavra de Deus fala, irmão, que ele pediu as coisas certas, que ele queria ir lá, né, levantar o muro, né, visitar o povo, ajudar a ele se erguer. E o rei perguntou para ele quanto tempo ele ia ficar lá. Ele já sabia o quanto tempo. Ele já sabia quanto tempo ele ia ficar lá e o que ele ia precisar. Isso é organização, isso é planejamento, é organização emocional. Ele não estava confuso naquilo que ele queria, ele tinha o objetivo certo, ele tinha o propósito certo. E a palavra do Senhor fala que ele sabia o que precisava totalmente. Quando a gente está bem emocionalmente, a gente tem tudo organizado na nossa vida, nós sabemos a direção, sabemos qual é o propósito, sabemos que nós necessitamos para chegar a concluir esse propósito. E Neemias, ele entendia que ele precisava de cartas, ele tinha que passar por governadores e mostrar as cartas que o rei ia entregar na mão dele. Precisava de carta para ir no jardim do rei para fazer as portas, né, os muros, tudo que ele precisava. E o rei deu muito mais daquilo que ele precisava. Porque quando você encontra o propósito, a direção, Deus também abre porta, irmão. Deus te abençoa, coloca aquilo que você necessita para concluir o propósito, o chamado, aquilo que Deus realmente tem para você. Então Deus é quem vai abrindo as portas, Deus é quem vai colocando as ferramentas certas nas suas mãos. Então Neemias, quando ele conheceu, entendeu o propósito, Deus honrou ele, abençoou, usou pessoas, colocou as ferramentas certas na mão dele. Porque ele sabia qual era a sua direção, ele tinha o propósito certo. Então é assim também na nossa vida, irmão. Quando nós se organiza, começa a ter o contato totalmente com o céu, com Deus, pedindo de direção do Senhor, qual é o meu chamado, para que eu nasci, né? O que eu tenho que fazer. Muita gente está em emprego que está cansado, anda com um fardo nas costas e sabe que aquilo não é para ele, que Deus tem muito mais. Mas aí nós temos que, primeiramente, irmão, nos organizar internamente, por dentro, organizar a nossa mente, estar fortalecido, ter o propósito certo, a direção certa. E Neemias tinha tudo isso. E a palavra do Senhor fala que ele foi, irmão. Ele foi com o exército, foi com suas cartas, foi com tudo que era preciso para ele construir aquele muro, mas não contou nada para ninguém. Isso é um mistério muito grande. Porque quando você está organizado mentalmente, emocionalmente,
Você não precisa, irmão, gritar para que as pessoas vejam. Porque aquilo que acontecer na sua vida, irmão, as pessoas vão ver, vão entender que você mudou, que vai entender que agora parece que você está mais forte, parece que as pessoas ficam tentando te entender, né? Mas você está totalmente transformado, porque você não mudou por fora, você mudou por dentro. Não precisa gritar, não precisa falar para outra pessoa o que você vai fazer, o que você deixa de fazer, porque não é para as outras pessoas. Porque você já tem um objetivo, um plano, Deus já te deu a palavra, te colocou o propósito e internamente você está bem consigo mesmo. E aí não precisa da opinião do A, do B, do C, do D, não precisa, irmão, porque você já tem a direção e aí sua vida muda. É aí que sua vida é totalmente transformada. Quando você está forte emocionalmente, quando você está com as suas emoções organizadas, Deus começa a te honrar. É aí nesse momento que você está preparado para receber as vitórias de Deus, né? Não tem paciência, tem a paz no coração, consegue esperar, né? Não é agoniado para nada, mas entende que tudo tem um tempo certo, né? Então, no momento que você recebe o propósito, que você entende, é momento de calar, é momento de ficar em silêncio. Há tempo de falar e há tempo de calar, irmão. E quando você entende, é o tempo de calar. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você sabe a direção, você não pega atalho, você não faz as coisas guiado pela outra pessoa, mas é aquilo que já está dentro de você. Você nasceu para fazer aquilo e você sabe o caminho, você sabe o propósito, o chamado. E não importa o tempo que passar, você conhece, você sabe as metas, sabe, e você não fica ansioso, mas as coisas começam a funcionar na tua vida. E assim foi na vida de Neemias. Ele chegou sem falar nada, olhou toda a situação, olhou o que ia precisar, aonde que ia começar, aonde estava mais difícil de organizar. Mas aí só então ele chamou aqueles que ajudaram o seu propósito. Então quando você vê a situação, quando você se organiza, você começa a colocar ali no papel, você começa a colocar, isso aqui está mais difícil, então Deus ele vai colocar pessoas para te ajudar também, pessoas que vai te erguer, não pessoas que vai te colocar para baixo, não pessoas que vai puxar o teu tapete, querer te derrubar, sentir inveja, não, irmão, pessoas que vão te ajudar de todo o coração, que vão abrir portas para você. Deus vai colocar essas pessoas certas. E Neemias também foi assim, mas também se levantaram invejosos, pessoas querendo parar, colocando palavras contrárias, não acreditando no seu propósito. E assim também será na tua vida. Por isso que você tem que estar preparado emocionalmente, fortalecido emocionalmente, porque Deus ele te prepara para isso, irmão. Deus ele quer que você esteja preparado para receber essa vitória, porque não vai ser fácil, vai ter dificuldade, palavras contrárias, portas vão querer se fechar, armadilhas, mas você está pronto para vencer todas essas batalhas. E é necessário, irmão, que você está pronto, fortalecido emocionalmente, espiritualmente, irmão. Deus ele vai te usar poderosamente. Então Neemias ele conseguiu vencer todas as dificuldades, porque estava entendendo o seu propósito, o seu chamado, o seu objetivo. E assim também tem que ser na sua vida, irmão. Que nessa noite você entenda que você vai levantar um muro, vai colocar portas, uma proteção no teu sentimento. Não é toda palavra que você tem que acatar, você tem que ter um filtro e você não precisa receber a opinião de todas as pessoas. Deus já tem uma opinião sobre a tua vida. E você sabe, dentro de você, quando você está fazendo as coisas certas, o propósito certo e o caminho certo, porque Deus ele confirma isso na tua vida e confirmou na vida de Neemias. Ele entendeu o seu propósito, ele entendeu o seu chamado. Tudo tem um tempo certo, é quando você está preparado, é quando você entende que tem que estar fortalecido, porque o próprio Deus colocou a gente no meio de lobos, pessoas que vão tentar nos devorar, mas nós temos que ser astutos como a serpente e manso também como uma pomba. Então Deus ele dá o fortalecimento, dá o entendimento, dá a sabedoria, mas é necessário nós ter inteligência espiritual,
nós temos o fortalecimento mental, que nada pode nos abalar. Não é qualquer palavra que vai te desanimar. Não é qualquer coisa que vai fazer você retroceder o seu propósito. Não, irmão. Você tem a direção certa. Então que você receba essa palavra. Neemias levantou o muro. Não deixou ninguém abalar. Pessoas o ajudaram. E ele conseguiu êxito no seu propósito, no seu objetivo. E você também vai conseguir quando você está preparado, fortalecido emocionalmente e firmado na rocha que é Cristo, irmão. Então Deus, Ele é fiel na sua vida. Então que você receba essa palavra no teu coração. Que você assista esse vídeo, irmão. Se inscreva no canal, que sempre eu vou estar dando uma palavra aqui de vitória e de ânimo sobre a tua vida. Então que nessa noite você esteja fortalecido emocionalmente. Que você entenda o seu chamado e seu propósito. Que Deus te abençoe. Te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar.